Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre como usar a pesquisa de qualificação de leads para ajudar na sua captação. Nesse vídeo eu vou te mostrar o poder de usar a qualificação durante a captação. Vamos para o vídeo? Se você está só olhando o custo por lead das suas captações, você está fadado ao fracasso. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O mercado de lançamento ele só está começando. Pode parecer que ele é gigante, mas ele ainda não é. E por isso ele ainda é um pouco amador e evolui muito rápido. Então o que antes era uma coisa que quase ninguém fazia, hoje se tornou um item obrigatório em toda a captação de lançamento. E eu estou falando da qualificação dos leads. E se você não faz ou nunca ouviu falar da qualificação, continua nesse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa para colocar hoje mesmo isso ativo na sua captação. Vamos lá? Afinal, o que é uma pesquisa de qualificação de leads? Para entender isso, primeiro vamos entender o que é pesquisa. Pesquisa vai lembrar bem aquele IBGE que bate lá na sua porta para te fazer pesquisa, ou na rua te aborda e pergunta: qual que é o sua idade, quanto você ganha, qual o seu grau de escolaridade. Isso são pesquisas. E é muito importante entender que essas pesquisas elas funcionam por meio de amostras, ou seja, a gente tem um universo de pessoas e um pedaço dessas pessoas são pesquisados, ou seja, são feitas pesquisas com eles. Então, como é trabalhado em amostras, isso acontece o quê? Através da probabilidade. Então, quando o IBGE fala que 1% da população brasileira ganha acima de R$ 28.000, e isso é um dado verdadeiro, ele está se baseando em quê? Na probabilidade através das pesquisas que foram efetuadas. Então, não é uma ciência extremamente exata, mas quanto maior o número de pesquisas ou de respondentes, mais certo a sua pesquisa pode dar e mais certo a sua tomada de decisão. E probabilidade de amostras é muito importante para o que eu vou falar mais à frente ainda aqui nesse vídeo. E quando a gente fala de pesquisas, a gente remete a perguntas. E quais são as perguntas necessárias para essa pesquisa? Sempre que alguém me pergunta de pesquisas, eu gosto de dar um exemplo que é um exemplo real e que ajuda muito a esse entendimento. Vamos supor que o seu lançamento venda um produto que é somente para advogados, ou seja, somente para quem cursou uma faculdade de direito e se formou. Se você tem um produto desse tipo, durante a sua captação, você não vai querer captar, por exemplo, médicos. Não importa que médico possa pagar em produtos altos, que médico tenha dinheiro, não importa. Por quê? Porque o produto não é para médicos. Um médico não vai poder comprar o seu curso. Sendo assim, de nada serve ter um médico na sua captação. E é aí que entra uma pergunta de exemplo fácil de entender. Se você tem um produto que é específico para um público, a sua pergunta na pesquisa tem que ser: você é advogado? Ou, por exemplo, você é arquiteto? Você é médico? Com isso, você consegue saber se a sua captação está trazendo o público-alvo desejado. Da mesma forma, a gente pode fazer a pesquisa com vários outros tipos de pergunta. Um outro exemplo é sobre o financeiro. Se você vende um produto de ticket mais caro, vamos dizer que seu curso custe R$ 10.000, vai ser fácil você vender para uma pessoa desempregada? Será que uma pessoa desempregada ela vai conseguir investir R$ 10.000? E aí é um ponto de extrema atenção. Muita gente, quando eu faço essa pergunta, fala: sim, consigo, meu produto vai resolver, ela vai deixar de ser desempregada. Tudo bem, mas e a realidade? Vamos agora para o fato e não a exceção. Claro que existem pessoas desempregadas que vão conseguir pagar R$ 10.000 para mudar de vida, mas isso é exceção. Normalmente, para tickets mais altos, as pessoas que vão comprar, elas conseguem comprar, elas têm dinheiro. Até porque hoje, a grande maioria dos desempregados não tem R$ 10.000 guardado. Então, olha aí como a gente tratar a exceção como regra é um erro muito grande. Então, nas suas pesquisas, você precisa ser extremamente assertivo nas suas perguntas, porque é através das suas perguntas, ou melhor, através das respostas das suas perguntas, que a gente vai para o passo da otimização, que é o grande passo que a gente tem que usar na hora que a gente está qualificando leads. Então, a gente vai entender também nesse vídeo aqui como fazer essa otimização. E outra pergunta que me fazem muito é: em qual momento eu aplico essa pesquisa? E aqui vem uma informação muito importante. Tem muitos lançamentos que fazem o seguinte:
fazem a captação toda, abrem o carrinho e depois vão lá e aplicam a pesquisa com os compradores. Muito legal, só que pesquisa com os compradores, você só está fazendo lá uma pesquisa com um pedaço do público que comprou. Então ela te ajuda? Sim, mas se você captou, por exemplo, um público errado, você não vai ter pessoas suficientes para comprar. Voltando no exemplo do advogado, lembra que eu falei que era um exemplo real? Aconteceu de um mentorado meu, ele fazer uma captação que só podia ser para advogados e ele trouxe somente 30% do público de advogados. Quando abriu o carrinho, ou seja, quando abriu para as vendas, foi um desastre total. Por quê? Ele só descobriu isso depois que ele fez a pesquisa ao final da captação. Então, é muito importante que essa pesquisa e essas ações elas sejam feitas durante a captação. Por isso que eu recomendo que a sua pesquisa comece a rodar, ou seja, ela comece a ser aplicada desde o primeiro dia da captação. E como você vai fazer isso? Independe, você pode fazer por WhatsApp, por e-mail, por Telegram, por ligação, não importa. O que importa é que ela tem que ser de forma automática. O lead entrou, ele vai ter essa oportunidade de responder a pesquisa. Então pense nisso, desde o primeiro dia você tem que estar rodando pesquisas. Todos os dias da sua captação, você precisa olhar para essas pesquisas para entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E antes da gente ir para o final desse vídeo, para a parte final, que é da otimização através das respostas das pesquisas, eu vou te pedir para seguir o canal se você ainda não segue, dá um joinha aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário. Prometo responder todos os comentários que forem colocados aqui e qualquer dúvida sua. E também me deixa temas aqui, coisas que você gostaria de ouvir. Vamos agora para a parte final, que são as otimizações do tráfego através das respostas das pesquisas. Em primeiro lugar, eu tenho que falar contigo o seguinte: de nada adianta as pesquisas se você não tiver o controle de UTM. E se você nem sabe o que é UTM ou o que é o controle de UTM, eu vou te recomendar um vídeo, tá aqui na descrição desse daqui mesmo. Você vai entender um pouco mais das UTMs, como instalar as UTMs e como usar. Mas voltando agora para você que já tem o seu controle de UTM, o que você precisa fazer é cruzar dados. Você vai precisar pegar o resultado da sua pesquisa, ou seja, as respostas, e cruzar com os e-mails e as UTMs que você tem já mapeado. Com isso, você vai conseguir identificar o quê? Qual criativo e qual público, ou até mesmo qual campanha que está trazendo o lead qualificado e o lead desqualificado. Depois disso, é só você otimizar. Os leads qualificados você vai ampliar, aumentar o orçamento, escalar mais. E os leads desqualificados você vai diminuir o orçamento ou até mesmo desligar o criativo ou o anúncio que está trazendo esse tipo de público. Mas muita atenção. Não tome esse tipo de decisão sem analisar a relevância estatística. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que as pesquisas usam amostras, elas usam probabilidade? O que vai acontecer? Normalmente a gente vai conseguir que 10, 20% dos leads respondam às pesquisas. Então a gente tem ali outros 80% que não responderam. Então muito cuidado se você for desligar um criativo ou desligar um público, porque você pode estar desligando um público que é muito bom e que apenas por coincidência teve ali alguns respondentes dizendo que eram leads desqualificados. Então, muita atenção, por isso que eu sugiro cautela na hora de fazer, mas o principal, não deixar de otimizar. Se você identificar que um público ou um criativo está trazendo muito lead desqualificado, é o momento de pensar se vale a pena ou não desligar ele. Então, era isso para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado mais claro sobre como usar a pesquisa de qualificação do lead. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.